Boa noite, bem-vindo. Estamos a 11 dias das eleições legislativas. Este é o único debate com os candidatos pelo Círculo dos Açores. Tal como em 2024, há 13 forças políticas a concorrer aos 5 mandatos na Assembleia da República. 11 candidaturas aceitaram o convite da RTP e estão hoje aqui representadas na aula magna da Universidade dos Açores pelos cabeças de lista, que passo desde já a apresentar numa lógica do mais para o menos votado nas últimas legislativas nacionais. A coligação PSD-CDS-PPM, força política que venceu as eleições há um ano, aposta novamente em Paulo Muniz, tem 55 anos e é engenheiro eletrotécnico. Francisco César volta a ser o cabeça de lista do Partido Socialista, é economista e líder regional do partido, tem 46 anos. A lista do Chega é liderada por Francisco Lima, 57 anos, é médico veterinário e deputado regional desde 2024. O primeiro candidato do Bloco de Esquerda é Pedro Amaral, 23 anos, estudante de Filosofia na Universidade do Porto. Pela Iniciativa Liberal, avança o líder regional, Hugo Almeida, tem 36 anos, é gestor operacional. Ricardo Ribeiro, 30 anos, engenheiro civil, é pela primeira vez o cabeça de lista do LIVRE. O PAN volta a apostar em Dinarte Pimentel, é professor de Biologia e Geologia, tem 54 anos. O médico António Salgado Almeida, de 66 anos, lidera a lista da CDU. Pelo ADN concorre mais uma vez Rui Matos, 57 anos, fotógrafo. Carlos Furtado é o primeiro candidato do JPP, tem 44 anos, é empresário e desenhador projetista, para além de ser também o líder regional do partido. O MPT, Partido da Terra, apresenta como cabeça de lista Manuel Carreira, 66 anos, psicólogo clínico e forense. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Francisco Lima, o senhor já assumiu que o objetivo do Chega é ganhar estas eleições. Olhando para as mais recentes sondagens, esse é um cenário pouco provável. O que é que o faz pensar que a vitória será possível aqui nos Açores, em concreto? Muito boa noite, João. Boa noite aos telespectadores açorianos e açorianas que nos estão a ouvir. Bom, respondendo diretamente a essa pergunta, quando foi nas últimas eleições, davam 14% ao Chega e o Chega teve mais de 18%. Portanto, isso pode acontecer, até porque nós temos feito trabalho, no caso aqui concreto destas eleições, de culpa exclusiva do Luís Montenegro, e nós não nos identificamos realmente com o Luís Montenegro, não tanto com a coligação, porque nós, aqui a nível Açores, o Chega tem sido sinónimo de estabilidade. A nível nacional, há uma leitura diferente em relação à coligação, em relação ao Primeiro-Ministro, e nós, atendendo a que, ao fim e ao cabo, o PS e o PSD se entenderam, houve depois aqui essa questão da zanga, neste ponto de vista, eu até concordo ali com o Francisco César, porque a culpa realmente foi do Luís Montenegro, porque o PS deu as condições, aliás, negociaram, não há diferença nenhuma no programa, porque a AD abdicou do seu programa eleitoral para se juntar ao PS e, portanto, desprezando o possível apoio parlamentar ao outro que o Chega podia dar. E, nesse sentido, acabam-se os dois culpados, porque não se percebe bem que tipo de casamento é que fizeram, porque se era em nome da estabilidade, deviam-se ter entendido. Claro que nós apresentámos uma moção de censura, porque mais cedo que as outras forças políticas vimos que as explicações de Luís Montenegro, nomeadamente a dizer que tinha constituído uma empresa para gerir umas heranças de uns terrenos que até podiam dar de oferta, depois revelaram-se que não eram verdade, e neste momento ainda continuamos sem saber, as pessoas continuam sem saber o que é que se passa. E neste sentido nós... O Chega e o PSD estão de costas voltadas a nível nacional. O que lhe pergunto muito concretamente é se está disponível para estabelecer pontos de diálogo com os restantes deputados eleitos pela região. Isto se for eleito no dia 18 de maio. Nomeadamente com os deputados que têm sido eleitos, historicamente, do PSD e do PS. Isso sem dúvida. Eu acho que aqui, apesar de alguns terem leituras diferentes, de haver um certo centralismo, e a prova que não existe esse centralismo a nível político, existe a autonomia dos partidos. Tanto é que nós aqui nos Açores damos apoio à coligação e a nível nacional não há entendimento. E, portanto, o nosso líder, André Ventura, nunca nos ligou, que eu saiba, é dizer, olha, vocês têm que deixar de dar de apoio. Nós deixaremos de dar apoio na altura que acharmos que há uma divergência, uma compatibilidade absoluta. E, portanto, é o ponto que estamos.
e de facto a gente não tem possibilidade neste momento de entendimento, não é com o PSD, é com o Luís Montenegro, porque o Luís Montenegro não dá explicações. O Luís Montenegro quis se livrar de uma comissão parlamentar de inquérito que o Chega anunciou e que anunciou que vai continuar. E, portanto, o que nós temos neste momento em Portugal é um pântano político causado por Luís Montenegro. E é muito triste ter um partido como o Partido Social Democrata, um partido fundador da democracia, estar completamente refém e capturado de um problema pessoal de um primeiro-ministro. Neste sentido, António Costa deu um exemplo. Houve um problema realmente de falta de credibilidade, ele demitiu-se e foi-se embora. Olhando concretamente para o Chega, o primeiro nome indicado para a cabeça de lista foi José Bernardo, que acabou por não avançar devido a motivos pessoais. Sente-se uma segunda escolha? É assim, se ele foi anunciado como primeiro, eu de facto sou a segunda escolha, mas foi a escolha que o partido entendeu, quer a nível regional, quer a nível nacional. De facto foi um problema pessoal, e quando se trata de questões pessoais, nós somos todos políticos, mas também somos todos pessoas, e há que respeitar. Eu assumi esse desafio e estou aqui a dar a cara pelas nossas ideias e pelo nosso partido. Gostava de ouvir também o candidato do Chega em relação a estas questões sociais e económicas e também às funções do Estado na região. Em relação a essas questões todas, o que nós temos tido nos últimos 50 anos são partidos distributivos, que de uma forma ou de outra distribuem aquilo que não têm. Daí que aumentam a dívida a níveis estratosféricos. Só para referir aqui um número que de 2015 do governo, digamos que chamado da Troika, para o governo da Geringonça, aumentou 35 mil milhões de euros a dívida de Portugal. Claro que no último ano, também o governo da AD aumentou 8 mil milhões. Ou seja, nós temos uma despesa superior à riqueza que produzimos. E como é que se produz riqueza? Produz riqueza não é com um Estado maior, um Estado obeso, um Estado que se mete em tudo, que se mete nas empresas, que se mete na habitação, de forma descontrolada. Temos que ter um Estado que apoie quem cria riqueza. Ora, uma das formas de criar riqueza, de facto, é valorizar trabalhadores, pagar vencimentos, mas disponibilizar mão de obra para as empresas. O que é que nós temos? Temos neste momento uma imigração descontrolada que pressiona também a questão da habitação. É a imigração de quase 2 milhões de pessoas que entraram. Eles, claro que tem aqueles no Martinho Muniz que vivem debaixo das escadas e ninguém se importa, mas os outros precisam de habitação. Ou seja, a habitação para os portugueses está cada vez mais difícil devido a essa pressão. Claro que este assunto também da habitação, por exemplo, que é uma das nossas bandeiras, tem muito a ver com a segurança jurídica. Depois de vir aqui, os partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, poderão fazer uma futura geringonça, já percebemos porque é que não podemos votar nem no PS nem nesses partidos. Porque isso é para criar o pânico. O que eles querem é a ocupação de casas como fazem em Espanha. Não estou a ser como defende o 2019. O que eles querem é tetos durou das 4 rendas. anos. O que eles querem é a captura da iniciativa privada. É um novo PREC, ou seja, vamos voltar ao verão quente de 1974 e invadir as propriedades das pessoas. Sobre a economia, nós temos, por exemplo, aqui uma área dos Açores que é a questão da agricultura, que é muito importante, e foi dito aqui, da mesma maneira que eu disse há bocado, que o Francisco César tinha razão em relação a quem era o causador da instabilidade, que era o Luís Montenegro, também em relação à agricultura, ele não disse a verdade, porque a verdade é que em 2022 o governo socialista é que excluiu os agricultores dos Açores em mais de 20 milhões de euros, um subsídio ao gasóleo, um apoio ao gasóleo e um apoio às matérias-primas. Mas o Luís Montenegro prometeu que ia repor esse subsídio e não o fez. E também em relação aos rateios, não fez até à data, e já não é assunto, pelo menos já não é assunto no programa eleitoral. Em relação aos rateios, de facto, houve uma decisão do Governo para pagar os rateios que estão a ser suportados pela região. Mas, até ouvi do Sr. Secretário da Agricultura em comissão, ele não se comprometeu de que isso seria para o futuro. É para este ano, por coincidência, porque as eleições estão marcadas. Em relação, por exemplo, à saúde, claro que nós defendemos é que uma pessoa, quando está doente, os açorianos, quando estão doentes, o que querem é ser tratados, não querem saber se o serviço é prestado por privados ou por público. Nós defendemos as parcerias público-privadas, aquilo que o governo da Geringonça destruiu. O governo da Geringonça reverteu e neste momento os próprios açorianos, devido à questão do H10, estão com imensas dificuldades para aceder à saúde no próprio continente. Portanto, temos um problema na saúde, na educação. O nosso nível de literacia, saiu ontem uma estatística, estamos atrás da Grécia, somos, na Europa dos 27, somos o penúltimo país. Ou seja, temos uma educação em descalabro, temos assuntos aqui que se vão sendo adiados, como a questão dos Açores, que os trabalhadores estão abaixo do ordenado mínimo, o Governo da República não faz nada, temos quadras de polícia a cair de podres,
temos um Estado realmente que não é exemplo para nada aqui na região. Legislativas Nacionais 2025, estamos de regresso com o debate entre os cabeças de lista pelo Círculo dos Açores. Nesta segunda parte vamos centrar atenções nas questões financeiras, mais especificamente na revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. É um dos assuntos que mais tem dominado a atualidade e o discurso político nos Açores. Francisco Lima, em que medida é que a região está a ser prejudicada pela demora na revisão desta Lei de Finanças Regionais? Muito obrigado, João. De facto, a região não está a ser prejudicada e está à vista de todos o endividamento galopante que se acumula, portanto a dívida cresce de ano para ano. Andamos a estudar a revisão da Lei das Finanças Regionais há décadas e os partidos do sistema, a verdade é que o PS e o PSD não querem fazer a revisão da Lei das Finanças Regionais. Isto está claramente no nosso programa. O nosso programa do Chega Nacional está lá claro. Não só a revisão da Lei das Finanças Regionais, como dar mais autonomia às regiões, nomeadamente a questão da gestão partilhada do mar. E o que é que o Chega tem feito para agilizar este processo e para garantir uma revisão em alta desta lei? O Chega não é governo, Luís Montenegro não quis fazer um entendimento com o Chega e, portanto, esse assunto foi um assunto que foi tratado entre o PS e o PSD e não foi resolvido. Pelos vistos não foi resolvido. É prejudicial como a captação do IVA, que poderá ser posto no mesmo pacote. Atenção que até 2015 a região era compensada, havia vários modelos, mas o que estava em vigor era, até 2011, da vinda da Troika, era que a região era compensada pelo diferencial fiscal. Veio o governo da Troika e penaliza os Açores no montante correspondente ao diferencial fiscal, que é 30%. Neste momento estamos a falar de um valor próximo de 200 milhões de euros. Ou seja, há um buraco nas finanças regionais equivalente à dívida, ou seja, só com a questão da captação do IVA, as finanças regionais estavam neutras, portanto, pelo menos não aumentava a dívida. E isto é um assunto de premente importância, porque, repare, os custos com a saúde, os custos com a educação, até com a Universidade dos Açores, é que o Governo da República, por exemplo, a partir de 2027, dá agora um quadro programático de financiamento da Universidade, a partir de 2027 só quer financiar 1/3, diz que 2/3 tem que ser a região a financiar. Foi o caso da agricultura, que o Governo Socialista excluiu os agricultores dos Açores e disse, olha, arranja lá mais 20 milhões do orçamento. E isto não pode ser, a região não descobriu nenhum poço de petróleo, o petróleo que temos, a nossa agricultura, o nosso mar, o nosso turismo, mas tudo isto tem limites. E o Estado, que diz que tem que ser um Estado unitário, tem que garantir a continuidade territorial, penaliza-nos no subsídio de mobilidade, pondo um teto, que foi a culpa aqui do Governo da AD, a partir do qual os açorianos têm que pagar, e portanto nós estamos absolutamente asfixiados com um garrote financeiro que ninguém nos salva. Portanto, é muito complicado. No dia 18 de maio, poderão usar o minuto final como entenderem. Começa o candidato do Chega, Francisco Lima. Caros açorianos, o que nós temos passado um ano é umas novas eleições. Quem é o culpado? Luís Montenegro. Qual é a alternativa que se põe também para os açorianos? É Pedro Nuno Santos. Quem é Pedro Nuno Santos? Foi um ministro que pediu a sua demissão. Não resolveu problema nenhum. Era o mesmo candidato a primeiro-ministro que dizia que os alemães iam tremer das pernas e iria deixar de pagar a dívida, que geria empresas pelo WhatsApp e que destruiu, enquanto o governo da Geringonça destruiu o Estado Social. Se nós queremos um partido, que é o Partido Chega, que não admite que José Sócrates continue a passear na Oriceira e que a justiça não funcione, que não permite que os imigrantes entrem aos milhões em Portugal sem haver condições nem controle, que não permite que milhares de pessoas não trabalhem e recebem o RSI, votem no Chega. Deem-nos essa oportunidade e nós vamos salvar Portugal. Assim termina este debate com os cabeças de lista pelos Açores às legislativas de 18 de maio. Agradeço mais uma vez a presença de todos os candidatos aqui na aula magna da Universidade dos Açores. Quanto a si, espero que tenha gostado de estar na nossa companhia. Já sabe que o futuro do país está nas suas mãos. Boa noite, continuação de uma excelente semana. Voltamos a ver-nos na noite eleitoral.